Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fred Duclerc. Hoje eu vou falar sobre travessias, né? Sou montanhista profissional, especialista em Campo Nevado, trekkings de montanha, trekkings de vários dias, em altitude também. Minha especialidade em travessias está focada no Brasil e América do Sul, né? Vou falar de 3 tipos de travessias, né? Vou falar de travessias em litoral, em montanhas tropicais, que é a maior parte do Brasil, boa parte aliás do Brasil, né? E também em montanhas em campos nevados, que existe uma evolução natural. Quando você começa a fazer trekking, faz trek de um dia, faz trek de 2 dias. A partir de 2 dias, que já é uma travessia, na maioria dos circuitos, você expande para 3, 4, 5, 6, até 10 dias, como por exemplo o Waiwash, na Cordilheira Blanca, né? E Campo Nevado é uma evolução natural para quem faz travessias, principalmente na América do Sul. Na Europa a gente chama até, não só na Europa, existe um conceito de travessia que a gente chama de randonnée, que é em Campo Nevado, que a gente usa raquetes. Mas isso eu vou explicar na sequência, tá bom? Vamos lá então. Bom, quero conceituar para vocês travessia. O que é travessia? Na verdade, de uma maneira bem simples, bem coloquial, que seja acessível a todas as pessoas, é caminhar por vários dias, né? Trekking já é caminhar, né? Travessias a gente utiliza muito mais porque tem um ponto de início e um ponto final, né? Pode ser um circuito oval? Pode ser um circuito oval. A gente tem travessias clássicas na América do Sul, como por exemplo, quem já esteve em Torres del Paine, a travessia eu chamo de 360, no Chile chamam de O, né? Você sai de um ponto, dá a volta no parque e sai nele. Existe um ponto A ou B que também, como por exemplo a Serra Fina, né? Outra volta, que um exemplo que eu vou citar é Ilha Grande. Ilha Grande eu faço um circuito lá, por exemplo, que são de 4 a 5 ou 6 dias, aí depende da logística que você monta, mas é um circuito oval, né, que eu chamo Ilha Grande 360, né? Tá bom? Uma coisa importante quando a gente decide fazer uma travessia, o que é? Você precisa entender primeiro. Bom, eu tenho experiência? Já? Tenho. Já faço treks de um dia, de vários dias, 2 dias. Já campei? Já campei. Carrego mochila, cargueira. Isso é um ponto fundamental, importante, né? A experiência em carregar sua subsistência. Importante. Equipamentos adequados para uma travessia, também, né? Essas coisas eu vou detalhar agora, tá? A principal decisão, eu acho que quando a gente decide fazer uma travessia, é qual é o teu condicionamento físico. A partir do momento que você faz um trekking de um dia ou 2 dias, ele já te dá um termômetro que você pode avançar mais, né? Quando você faz travessias, normalmente são longas, né? Mais de 3 dias. É normal no Brasil, em feriados, por exemplo, a gente realizar uma travessia como a Serra Fina. A Serra Fina é a mais difícil do Brasil. Ela é mais difícil não só pelo seu relevo, mas porque ela exige de você, né? Ela tem pouca água, ela tem uma logística que você precisa se planejar bem. Você tem 3 ou 4 dias, que normalmente as pessoas fazem, né, em poucos pontos de água, ou seja, conhecer bem o lugar. Isso também é importante, né? Uma outra situação que eu considero até mais importante que a física, a mental. Você tem preparo mental? Não é? Como você diagnostica se você é uma pessoa preparada para ficar 3 dias longe de casa, né? Longe do conforto? Pela primeira vez? Bom, a gente já experimenta. Eu sempre falo para as pessoas que quando a gente faz uma travessia de 3 ou 4, 5 dias, é legal experimentar algumas vezes acampar. Acampar vai no fim de semana. Acampa.
e pratica esse exercício como se você fosse realizar na travessia, né? Para você condicionar a sua mente. A gente chama isso de condicionamento mental. Né? Eu quando vou para alta montanha, sempre falo para as pessoas, se imagine chegando no cume, se imagine no lugar, veja fotos, referências, se coloque lá, né? E pratique mentalmente isso. Né? A gente tem, eu vou dar um exemplo, que uma vez eu vi uma entrevista do Bolt, né, falando que ele sempre se imaginou ganhando. E uma vez também vi o Ronaldo falar isso. São atletas de alta performance que antevêm, digamos, o seu sucesso. Repetidamente isso, você também pode praticar repetidamente essa visão quando você vai para a montanha. Né? Ou seja, condicionamento físico importante é obrigação, eu diria. Sempre de bom para cima, nunca de bom para baixo. Não estou bem condicionado? Não vá para a montanha. Vá sempre com a certeza e a segurança de que você está apto. Né? Mental, eu diria para você que representa uns 60% a 70% do sucesso de uma travessia. Né? O restante fica dividido aí entre estrutura, logística e físico. Tá bom? Antes de você, as experiências, né? Experiências em travessias. Quando você pratica uma travessia sucessivamente, né? Você acaba virando um especialista, ou seja, você ganha experiência. A gente chama isso de autoridade e propriedade. Você consegue já, domina aquilo. Aquele lugar, aquela travessia, com aquelas características, ela já não assusta você. Ela é familiar, é como se fosse seu amigo, sua amiga, sua namorada ou seu namorado. Não é? É mais para homem ou para mulher? Tanto faz. Hoje em dia eu viajo muito assim. O público que viaja comigo em montanhas é muito, quase que 50% homem, 50% mulher. Já tive expedições que eram só de mulheres. Isso não é variável nenhuma. Tá? Outro ponto importante que eu gostaria de falar são os equipamentos. Né? Se atente sempre para você, quais equipamentos eu levo para uma travessia. Primeiro, saiba as características do lugar. Como eu disse, eu elenquei 3 tipos de travessias. Né? Litoral, montanhas tropicais e campo nevado. Né? No caso que a gente pratica na região dos Andes ou bem mais para o sul, como a ilha de Navarino. Né? Você tendo conhecimento das características do lugar, do relevo, né? E tem já, teoricamente, já o seu planejamento bem feito de vários dias, você sabe que equipamentos adequados você pode levar. Como, por exemplo, jamais viajar para um lugar desse sem os equipamentos de segurança. Né? Eu vou citar isso daqui a pouco. Né? Como, por exemplo, também um kit de primeiro socorro fundamental. Né? Coisas multiuso. Esse é o melhor amigo do montanhista. Né? Assim como um canivete suíço, que multiplica várias opções de várias situações. Né? Essas características do que você levar para essas viagens, diria para você que tem um grande percentual no sucesso dela. Né? Imagina você vai para uma expedição na Serra Fina e a previsão era de chuva, você levou uma barraca de uma estação, aliás, de 2 estações. Né? Você tem que levar uma barraca sempre, quando vai para a montanha, com segurança que eu chamo de total. Né? Eu gosto de falar isso, que a gente se planeja sempre no sistema reverso. Me planejo para dar errado, para dar certo. Né? Tá bom? Vou entrar no item logística. Né? Por onde eu começo? Por onde eu termino? Qual a melhor opção? Né? Vou dar um exemplo, Serra Fina. Serra Fina, nós temos lá 2 formas de realizada. Iniciando pela Toca do Lobo e entrando no Instituto Pierre, ou fazendo ao contrário. Qual é mais difícil? Né? Qual é mais fácil? Qual está dentro do seu objetivo? Eu gosto muito de realizada no sentido da Toca do Lobo até o Instituto Pierre, porque eu pego sempre os bambus no sentido que eu vou cruzar e não de frente para mim. Isso, como eu já fiz várias vezes, eu sei como ela funciona. Conversar com pessoas que já fizeram também ajudam e garantem uma travessia com mais sucesso. Mas sempre pessoas que têm uma
relativa à experiência, ou seja, experiências de sucesso e experiências melhores que as nossas, sempre. E humildemente aceitar dicas, né? Se você não tem autonomia, é o que eu sempre digo, contrate um bom guia, você vai aprender muito com ele, né? Contratar um bom guia é uma boa estratégia de usufruir do melhor e maior conhecimento dessa pessoa, né? Para te levar e te trazer segurança, para você ganhar autonomia, até o ponto que você diz, não, agora estou apto a realizar uma travessia sozinho. Tá? Queria falar do item de segurança. Né? Segurança é um item que muitas pessoas desprezam, porque acham que é só saber o sentido, para onde vai, ter um mapa e só isso basta. Não. Hoje em dia existe muita tecnologia, e tecnologia está ao nosso favor. Né? Até por celular você consegue rotas, e ele trabalhando no modo off, que te guia pelos lugares. Mas você ir para uma montanha, você ir para uma travessia, sempre fundamental ter um relógio de pulso que te dê horas. Se tiver GPS, melhor ainda, no caso esse tem GPS, ou então o próprio GPS, né? Para poder te levar ou te trazer. No caso dele falhar, você tem um mapa. Ah, deu tudo errado. Tem duas opções. Você tem um telefone satelital, né? Nesse caso é um Iridium, né? Muito bom. Ou um SpotX, que é um comunicador satelital. Você manda SMS de segurança e você conversa, inclusive, com as pessoas que você tiver cadastrado, ou então que você decidir quem chamar. Né? E funciona como um celular que manda SMS e manda a sua localização. Né? Ah, não tenho nada disso. No mínimo, acho que um mapa. E saber ler um mapa. Né? Saber ler um mapa. Ah, bússola ainda é possível? É possível. Né? Também saber ler uma bússola. Né? São coisas simples. Nunca vá para a montanha sem você ter esses conhecimentos. Né? Com relação a isso, eu acho que te pode passar para frente. Né? Bom, falar de montanhas de litoral. Né? Eu no Brasil, eu gosto muito de realizar, eu conheço 3, mas gosto muito de realizar Ilha Grande. Ilha Grande, para mim, é um paraíso do mundo. Lá eu falo que é uma capital do mundo no Brasil. Eu encontro estrangeiros de vários lugares. É quase uma Machu Picchu. Né? E lá o que é legal? A gente tem um circuito oval e vários tipos de trekkings, na verdade, lá. A travessia que eu gosto de realizar é a de litoral, que leva 4 dias. Né? Começa em Abraão e termina em Abraão. Né? Para lá, o que você leva? Tem características diferentes das travessias tropicais de montanha e nevadas. O que é? Normalmente, eu gosto de realizá-la no período ou no inverno, porque a temperatura não é tão alta. Ah, é possível fazer no verão? É possível. Mas você já vai preparado para um teste de resistência, que é o quê? O calor. O calor é muito grande, umidade muito grande, e exige outros tipos de estrutura, outros tipos de equipamentos, principalmente vestuários. Né? Você usa vestuários leves, bota, por exemplo, você usa uma bota um pouco mais leve, uma bota macia, né? Não tão rígida como uma bota em Navarino ou no gelo continental, que é quase uma semi-rígida, né? Onde que dá até para camponar. No caso de uma serra fina, por exemplo, uma bota que não é nem rígida, nem tão macia. Não é uma bota que te dê segurança. Né? Independente de ser montanha ou litoral, eu sempre aconselho aí a pessoal, a minha sugestão, sempre leve uma bota cano médio, pelo menos, ou cano alto. Né? Porque a areia também a gente torce o pé. Né? Lembrando que travessias de litoral o tempo inteiro não são somente areia. Né? Temos muita mata, temos muito galho, a gente esbarra com vários tipos de fauna, inclusive, né? Cobra tem bastante, é bom ter noção que tipo de cobras tem, que animais habitam esse ambiente, né? Para você se posicionar numa situação eventual aí de perigo ou de risco, né? E como lidar com isso. Né? Bom, outras travessias que gosto muito de realizar, a Ponta da Joatinga, muito conhecida, fica na região de Paraty,
aqui no Rio de Janeiro, né? Ela também, ela não é oval, é um circuito que tem um ponto de início, um ponto de saída, né? Tem a trilha Descobrimento aqui no Nordeste, que é muito conhecida, né? Também é uma trilha muito bonita, né? Ou seja, você ter a real noção para onde vai, o que levar, o que desenvolver, você já tem noção que tem condição de realizá-la pela experiência que teve, né? Você já te deixa apto. Eu consigo realizá-lo de maneira autônoma. Perfeito. Não consigo. Contrata um guia. Eu volto a repetir. Contrate um bom guia. Né? Ou seja, meio caminho andado. Tá? Existem características. Os equipamentos, de maneira geral, entre uma travessia de Campo Nevado, uma travessia de Montanha Tropical, uma travessia de litoral, são muito parecidos. Mudam as características delas só. Tá bom? Eu vou começar agora com uma travessia de montanha tropical, no caso no Brasil. Né? A gente tem no Brasil a Serra da Mantiqueira, que ela é muito vasta, ela é muito grande, mas a gente tem no sul, a gente tem travessias de Cerrado, né? São as características muito parecidas para realizar. E os equipamentos são basicamente os mesmos. Sempre as 3 camadas. No do litoral, que eu falei agora há pouco, também tem 3 camadas? Também tem 3 camadas. Né? Só mudam se é mais leve ou se é mais... Se tem uma resistência. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um anorak, um casaco impermeável. Eu levo também para o litoral. Se tiver muita chuva, o corpo esfria muito. Né? Mesmo que esteja calor, mesmo que saia o sol. Depois que passar, ótimo. A mesma coisa nas montanhas tropicais e em Campo Nevado. Tá? Nós temos no Brasil algumas montanhas, algumas travessias clássicas, né, de montanhas tropicais. A mãe delas, que eu chamo, é a Serra dos Órgãos, que fica no Rio de Janeiro. A travessia da Serra dos Órgãos, sem dúvida, ela empresta o seu relevo, a plasticidade, a beleza do lugar, que é um montanismo baixo, né, vamos chamar. Né? Tem via ferrata, tem trechos que a gente utiliza corda, tem pontos de águas determinados, incluindo alguns refúgios que você pode ficar. Né? Aí já são características bem próximas de média montanha. Né? Então a gente sempre leva uma bota um pouco mais encorpada. Né? Eu utilizo, por exemplo, uma... Vou pegar aqui. Eu utilizo uma bota sempre de cano alto, né? Na Serra dos Órgãos, né? Uma bota com uma boa biqueira, que protege você de bater em pedras e bater em galhos. Uma traseira também forte, reforçada, mais flexível, né? Para o movimento. Detalhe importante para esse tipo de travessia em montanhas tropicais. Né? A gente tem, além da Serra dos Órgãos, a Serra Fina. A Serra Fina é uma montanha que exige muito do equipamento, principalmente da bota. A gente tem muitos trechos pisando em pedra mesmo. Né? A gente anda muito em crista, por isso que ela é Serra Fina. A gente anda nas cristas da Serra Fina. Né? Agora, vou citar uma outra travessia que é um pouco diferente, que você anda em campos de altitude, mas é mais... você anda na parte alta, é quase uma pampa, né? Que é a Serra do Papagaio, por exemplo, que fica na região de Uruoca, né? E Baipendi, está se tornando cada vez mais clássica. Né? Diferente da Serra dos Órgãos e da Serra Fina, ela tem trechos mais longos, sem tanto relevo, sem variações de altitude rápida. Né? Então, isso são características que uma bota desse tipo te ajuda muito. Tá? Para essas montanhas, para essas travessias em clima tropical, a gente tem que estar bem preparado com as 3 camadas. Ou seja, a primeira camada é sempre aquela camada underwear, né? Praticamente, que a gente usa muito à noite ou durante o dia, dependendo da temperatura. Né? E a segunda camada é aquela que veste você, que é uma camiseta manga longa, manga curta, uma calça de trekking, a tua bota. E a terceira camada é a camada impermeável, que é a camada do anorak mesmo, né? E a calça anorak na situação de chuva. Né? Recentemente eu fiz uma travessia onde choveu o dia inteiro na Serra Fina. E foi um dia
extremamente puxado, porque quando chove, modifica qualquer travessia, seja onde ela for. Né? A mesma coisa quando você está numa região nevada. Se tiver uma nevasca ou nevar o dia inteiro, modifica totalmente o panorama, porque desce neblina. Né? Já peguei, por exemplo, Serra Fina só com neblina. E neblina também modifica a tua travessia. Ela exige mais de você, exige mais percepção, exige mais. Mesmo que você tenha um GPS, no caso, às vezes ele não funciona com nuvens muito baixas ou cercado de muitas montanhas. Exige o que? A percepção, conhecimento, rastreamento de trilha. Né? Se tem Serra Fina, a Serra do Papagaio, Serra dos Órgãos, a gente tem a Serra da Canastra, que e a Serra do Cipó, que são mais são chapadões, né? A gente tem uma região mais chapada, ou mais, como por exemplo a travessia Vale do Pati, na Bahia, né? É uma travessia que a gente tem chapadões enormes, né? E a gente anda por horas. Monte Roraima também, ou seja, a diferença é que no Roraima chove demais, né? Porque estamos numa zona equatorial praticamente, né? Tá bom? Queria entrar agora em travessias nevadas, né? Quando você tem, eu sempre falo que a travessia nevada é praticamente uma evolução de quando você já fez travessias em litoral e em montanhas tropicais, como as que citei agora há pouco, Serra dos Órgãos, Serra do Papagaio. É o quê? Quando você parte para uma nevada, realmente mudaram as características. A gente está indo para um ambiente que a gente não conhece muito. Então, ali sim, ter um bom guia é importante. Ou conhecer muito bem, ou ter certeza que você está qualificado para esse lugar. Porque as roupas, elas precisam ser um pouco mais adequadas, são mais técnicas, né? Vou citar um exemplo, a bota mesmo. A gente tem bota lá que eu utilizo. Lá a gente utiliza uma bota um pouco mais rígida, né? Ela pode ser cramponada. Por quê? Porque se eu estiver por uma zona que tem neve, mas ele está duro, quase como glaciar, eu crampono a bota e continuo e cruzo com ela. Vou citar um exemplo, uma travessia que eu realizo, que são 5 dias em gelo, que é o gelo continental. O gelo continental fica na divisa entre Chile e Argentina. A gente entra pelo lado argentino ou pelo lado chileno. Pelo lado argentino, a gente vai até Chaltén e entra pelo Fraile, né? Em direção ao Passo Marconi, para dar a volta. A gente pega o Fitzroy pelas costas, né? E faz a travessia 4 dias em gelo, né? Dá para entrar pelo Chile também, o Chile é Chico, né? Que também te leva no mesmo caminho para o Fitzroy, aliás, para o Cerro Torre, né? Ou seja, esse tipo de bota, que é uma bota mais rígida, cramponada, ela é dura mesmo, ela exige um pouco mais de proteção para o teu pé, né? Crampon a gente utiliza nela aqui. Nesse tipo de travessia, às vezes eu levo piolet. Por que piolet? Fred, mas não é alta montanha. Não é alta montanha, mas o que é que acontece? Eu já tive que abrir caminho, ponte, literalmente, com piolet e uma bota dessa, né, para a gente poder cruzar em segurança. Né? A gente que é guia tem esse papel também. Não tem o caminho feito, a gente faz o caminho. Né? Claro, desde que você tenha uma análise adequada de que ela é possível, né, cruzar. Né? Numa ponte dessa também você pode ancorar uma estaca ou um piolet e com uma corda ajudar a atravessar, porque quando você está em campo nevado, às vezes você escorrega. E uma corda, em alguns trechos, ela vira a segurança. Né? Fundamental nesse campo nevado, você está sempre protegido do frio, né? Por causa de umidade. Porque normalmente a temperatura é mais baixa. E aí a camada fundamental, a segunda camada, que é aquela camada que te aquece, né? De uma maneira respirável, e você tem as camadas impermeáveis, são praticamente decisivas nesses trajetos. Né? Polainas para as botas, fundamentais, que a gente protege. O pé afunda, quando você tira o pé, ele tem que vir com tudo. Né? Se você não tem, a polaina tem muito esse papel
dar vazão para fincar a bota dentro da neve e tirá-lo sem nenhum problema. Tá bom, pessoal? Um fator que eu queria comentar com vocês agora, que é sobre distâncias em travessias, né? É comum a gente calcular uma travessia de uma maneira muito simplista, né? E quando eu falo simplista, vou dar dois exemplos que são bem próximos da realidade aqui no Brasil. Quando a gente realiza, por exemplo, uma travessia da Serra Fina, né, comparada com uma travessia da Serra do Papagaio, né, você, calcula, a Serra Fina dá, realmente, do ponto inicial até o sítio Pierre, são 28 quilômetros, 29 quilômetros, mais ou menos, de travessia. Você realiza em 3 dias ou 4 dias, né? Essa análise ela tem que ser cruzada com a tua condição pessoal e com as características do lugar. Como, por exemplo, a Serra Fina, a gente tem muita variação de relevo, ou seja, você sobe muito, desce, depois sobe, anda por cima, desce, sobe, desce. Ou seja, relevo acentuado. Quando você vê, 28 km é pouco. E aí eu vou citar comparado com a Serra do Papagaio. A Serra do Papagaio, dependendo de onde você inicia e onde termina, vai dar em torno de 50 km. Né? Ou seja, quem tem mais? Quem cansaria mais? A Serra Fina ou a Serra do Papagaio, que tem 50 km? Serra Fina 28 ou 29, que seja 30, vai, até lá, até a portaria lá, antes de chegar na estrada. E a Serra do Papagaio 50, são 20 km a mais. Bom, teoricamente, né, o papagaio cansa mais. Não, né? Teoricamente, só em teoria, a que mais cansa realmente é a Serra Fina, devido ao seu relevo. Né? Um outro exemplo que eu lembrei agora, que aconteceu algumas vezes, e eu tenho esse cuidado para falar, pergunto para a pessoa, você quer realizar essa travessia, já faz trek, já faz isso? Me procurou uma vez uma pessoa que fazia maratonas. Todo mundo sabe que uma maratona tem 42 quilômetros. Né? E, ou seja, na mente desta pessoa é assim, se eu faço 40 e poucos quilômetros, não vai ser difícil realizar uma travessia em montanha. Né? Se são 30, tal, calcula 10 por dia, tal, perfeito. Imagina, uma pessoa que é maratonista faz 42 quilômetros em algumas horas. Né? Imagina, fazer 8 ou 10 quilômetros vai ser fácil. Aí é que está a pegadinha. Os músculos que você utiliza numa travessia de relevo acentuado são muito diferentes de uma travessia um pouco mais plana ou de uma maratona. São músculos que às vezes você nem utiliza. Você só sente na hora e depois quando termina, né? Que tem dores bem acentuadas. Tá bom? Pessoal, olha, distância. Se preocupe com isso. E leve isso como um fator importante na decisão de participar numa travessia longa. Tá? A evolução. A evolução em travessias. Né? Eu falo sempre para as pessoas, eu tenho o objetivo de realizar Torres del Paine ou Huayhuas, que são 9 dias ou 10 dias, 11 dias de trekking. Né? Como eu me preparo? Bom, condicionamento físico, lembra, de bom para cima sempre. Né? Mental tem que estar bem também. E o mental não é que eu estou legal, sou astral. Não, não é isso. Né? É condicionar seu corpo a situações de exercício contínuo. Né? Claro, há coisas como positivismo ajudam sempre, né? Porque ajudam inclusive a improvisar. Saber improvisar numa travessia, numa diversidade, é fundamental. Né? Lembra que eu disse no comecinho do vídeo? Se planeje sempre para dar errado, para dar certo. Bom, digamos que você esteja no estágio ótimo, você tem um bom condicionamento mental, um bom condicionamento físico, tem uma boa experiência, eu quero evoluir em travessias, porque eu, sei lá, daqui a 6 meses vou realizar Torres del Paine, Huayhuas, a Ilha de Navarino, que é bem inóspita, né, que são travessias de 5 dias, 6 dias, né, eu realizo uma lá de 6 dias, Cerro Castillo, trek em Santa Cruz. Né? O que você faz? Pratica algumas de 2 dias, de 3 dias, tem os feriados para se prepararem. Né? Testa a sua autonomia. Testa a sua autonomia primeiro num dia, né? 2 dias, e aí vai.
Ah, não tenho ainda, vai com um guia. Não preciso mais de guia. Perfeito, você está no caminho certo. Mas não deixe, eu vou citar um exemplo. No Peru, um guia profissional que sobe montanhas ou realiza uma travessia, ele pelo menos fez 9 cumes antes de, por exemplo, subir o piso. Ele sobe 9 vezes o cume para ser credenciado. Né? E a mesma coisa eu digo para uma travessia. No mínimo, pelo menos que você tenha feito umas 4 a 6 travessias. Porque eu duvido que em 3, 4 travessias você não tenha tido adversidades que você não conseguiu detectar na primeira, nem na segunda. Né? Então, esse pensamento, com esse cuidado, com certeza vai garantir um pouco mais de acerto, de você evoluir com segurança. Né? Falei de várias coisas sobre travessias, mas o principal para mim é a autoavaliação. É aquela avaliação primária antes de fazer. Quando você decide realizar uma travessia, você tem que ter a real noção que você está apto, que você tem saúde para isso. E aí, claro, sempre visitar o médico. Outra coisa, visite uma nutricionista para entender seu corpo, né, para ajudar você, inclusive, a preparar você às situações da manutenção da tua alimentação, que tem a ver com energia numa travessia. A gente caminha horas, várias horas. As barras de proteína, gel, alimentos, não são por nada. E pelo amor de Deus, alimentação, quando eu falo, não é miojo, né? Não é aquele macarrãozinho que tem muito sódio. Não. É o alimento adequado mesmo, que tem a proteína com carbo, para poder potencializar você numa travessia. Tá? Então, sempre tenha essa autoavaliação. E eu queria finalizar com uma das partes fundamentais de uma travessia. Quando a gente fala em travessia, o conceito simples são vários dias caminhando, não é? Qual a parte fundamental disso? Você tem que carregar suas coisas, não tem? Você tem que carregar praticamente, a gente diz que carrega a casa. Carrega barraca, carrega panela, saco de dormir, fogareiro, corda, etc, etc, etc. Aonde? Na mochila. Né? Esta aqui é uma mochila cargueira, né, para quem tem curiosidade. Essa aqui é uma Air Contact Pro, né, 70 mais 15. Isso aqui é a bandeira de Magallanes, no Chile, na Patagônia. Eu carrego sempre lá comigo. Né? Mas fundamental você ter a mochila adequada ao teu corpo, ao teu físico. E principalmente, mulheres, tem mochilas adequadas ao perfil de vocês. Uma mochila masculina não necessariamente serve para mulher. Tá? Então, se atente a isso. A cintura muda, e principalmente esse encaixe de ombro. Né? Você ter uma mochila que você vai levar durante vários dias, ela tem que estar confortável. Uma mochila significa vestir bem, né? É como uma roupa. Outra coisa, ela tem que ter teu estilo. Esse é meu estilo. Tá bom, pessoal? É isso. Bom, queria agradecer vocês. Fico à disposição de quem quiser me procurar. É muito fácil procurar meu nome ou achar meu telefone. É só colocar Fred Duclerc no Google, que vai aparecer muita coisa. Meu site é fredduclercexpedição.com.br. Meu telefone é DDD 11 98165 0990. Espero que tenham gostado. Obrigado.